30 metros. E pondo-se de joelhos, pronto. Jesus foi, reclamou, voltou e continuava orando. Agora, só para a gente entender isso aqui. Se Jesus, que é Jesus, orava, por que eu e você não ora, hein, irmão? Olha o tempo que Jesus gastava, passava com Deus orando. Jesus curava tantas pessoas, que se fosse no tempo de hoje, né, Cleiton? Quando acabasse de curar, que o aleijado levantasse e disse: rapaz, Deus te usou. Eita, que naquela hora muitos de nós iam falar: então bate uma selfie comigo, então me leva para comer na sua casa, então me leva para o culto de ação de graça. Sabe o que Jesus fazia? Ia para o monte, sozinho, orar. A multidão ia até ele para levantar: esse é o cara, esse é o bambambam. Jesus dizia: sabe de uma coisa? Eu vou para o monte orar. Sabe por quê? Porque o elogio tem dois aspectos. O primeiro, tem a parte boa do elogio, para aumentar a sua fé. Mas tem a parte destrutiva do elogio. É porque a parte destrutiva do elogio nem sempre vai ativar o seu espírito, mas vai direto na sua alma. E a sua alma sempre soberbece. A sua alma se levanta e você diz: é verdade, Deus tem me usado, Deus tem feito, eu tenho falado tudo aquilo que eu estou fazendo. O culto comigo é o culto, se eu não tiver, não acontece. Ei, nada é sobre a gente. Se o pastor Edilmar não estiver aqui, Deus pode colocar Mohamed para dar o estudo no meu lugar. Porque entenda uma coisa: se você for em uma igreja onde a igreja só faz as coisas porque o pastor está lá, isso não é igreja, isso é idolatria. Alguém entende isso aqui? Então, se a obra só anda porque o pastor vai estar lá para ver, isso não é obra de Deus, isso é obra de idolatria. Porque o que Jesus mais queria que os discípulos entendessem é: quanto mais desnecessário, quanto mais longe eu estiver de vocês, é melhor. Por quê? Porque longe eles vão provar o que aprenderam quando estavam perto. Para dar glória, glória. Você está entendendo? Quando você tem uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus, o tempo que você passa perto é um tempo referencial para você aprender e a desenvolver. Não para você adorar essa pessoa, mas para você desenvolver a forma com que ela busca, até você achar a sua. Está entendendo isso aqui? No começo da minha fé, eu admiro hoje, mas admirava muitos homens de Deus. Mas eu entendi que vai chegar um momento que eu vou ter que desenvolver a minha fé. Então é isso que a gente precisa entender. Você não tem que ficar debaixo de guarda-chuva de pessoas fazendo o tempo todo: ó, ela ora assim, ela busca assim, ela clama assim, ela canta assim, ela come assim, ela dorme assim, ela levanta assim, ela tira foto assim, ela vai para a praia assim. Não, é por um tempo, mas você vai ter que desenvolver também o seu tempo, porque Deus tem revelações específicas para cada um de nós. Alguém entende isso aqui, irmão? Então, se Jesus, que é Jesus, passava tempo na presença de Deus, porque eu e você não passa? A gente tem uma ideologia um pouco errada, porque a gente acha que quem está com o microfone na mão é quem está ministrando para Deus. Eu vou lhe provar na Bíblia que não. Quem está com o microfone na mão está ministrando e servindo a pessoas, mas quem está sentado aí está diretamente ministrando a Deus. Pastor, Ezequiel capítulo 44. Hoje a gente vai comer muita Bíblia aqui. Ezequiel capítulo 44. Ezequiel capítulo 44. Verso 10. Ezequiel 44, verso 10. Ezequiel 44, verso 10. Vamos entender algo aqui, irmão. Ezequiel 44, verso 10. Olha o que diz o texto. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levaram sobre si a sua iniquidade. Contudo,
serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa e servidão à casa. Verso 11 de novo. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios da porta e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para os servir, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso, eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor, e levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma coisa de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela fizer. Olha para cá. Então Deus está falando de uma classe de sacerdotes que no tempo da Babilônia esqueceu de ministrar ao Senhor. O que é ministrar ao Senhor? Orar ao Senhor. Vamos lá? O que é ministrar ao Senhor? Orar ao Senhor. O que é ministrar ao Senhor? Orar ao Senhor. Vou bem devagar para você entender. Ministrar ao Senhor não é propriamente estar no altar. Ministrar ao Senhor é ter uma vida de oração com Deus. Então esses sacerdotes que estavam na Babilônia se corromperam com os seus ídolos, e esses ídolos aqui pode trazer para os tempos de hoje como pessoas que cultuavam só por causa de pessoas. Se as pessoas não estivessem lá propriamente, o culto para elas não estava bom. Deus está dizendo que Deus está rebaixando essa classe de sacerdotes, tirando de ministrar ao Senhor para servir ao povo. Entenda isso aqui. Deus não excluiu eles, mas Deus pegou essa classe de sacerdotes e disse: olha, vocês não têm condições de ministrar a mim, porque se tem o maior privilégio que eu e você tem, é de dobrar o seu joelho e de orar ao Senhor e estar em paz. Então essa classe de sacerdote foi rebaixada, porque Deus achou por certo que eles não eram dignos de orar ao Senhor. Por quê? Porque tinham se contaminado com os ídolos na Babilônia. O que é que Deus fez? Vocês vão ficar na porta servindo as pessoas, entregando algo que elas precisam, orando por elas, mas para entrar na minha presença ministrando, vocês não podem. E quem será, Senhor? Olha o verso 15 do 44. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem o sacrifício de gordura e sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário, e eles poderão se achegar à minha mesa para me servirem, e guardarão a minha ordenança. Pastor, o que é isso? Deus está virando a mesa. Por quê, pastor? Porque quem gosta de se amostrar, Deus vai deixar se amostrando para homens, mas para quem gosta de ficar no anonimato, vai se amostrar para Deus. Entenda uma coisa: holofote não é lugar de se amostrar para Deus. Holofote é lugar de servir pessoas. Mas pastor, e anonimato? Anonimato você não serve a pessoas. Anonimato você serve a Deus. Pastor, me prova. Lhe provo. Davi não matou leão no palácio. Davi matou leão. Tá entendendo, irmão? Davi não matou urso quando estava no destaque. Davi matou urso quando estava no anonimato. Ninguém estava vendo, mas Deus estava dizendo: sou com você. Gostei de você. Você tem coragem. Davi chega a dizer que teve um urso que pegou a ovelha pela boca. Não teve selfie, não teve plateia, não teve filmagem, não teve foto, mas o céu estava dizendo: vai Davi, vai Davi, porque você é digno de ministrar ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: você é geração de Zadoque. Pastor, o que é isso? É geração que tem acesso para entrar na presença de Deus. Irmão, gaste tempo na oração. Gaste tempo orando por alguém. E o que é orar por alguém? Aprenda isso, quem é novo convertido. Não
posso ir, tenho que voltar. Aprenda isso. Orar por alguém é interceder. E o que é interceder? Representar essa pessoa perante Deus. Você está entendendo? Pastor, me dá uma prova na Bíblia. Lhe provo. Deus queria destruir a nação de Israel. Moisés se colocou na frente e disse: Deus, o que é que vão falar do Senhor? Não destrua não, vá conosco. E Deus diz: tá bom, Moisés, eu vou contigo. Só que Moisés é muito inteligente, porque quem tem uma vida de relacionamento com Deus sabe o que Deus de fato quer fazer, irmão. Sabe o que Deus quer trabalhar. Ainda que não saiba tudo, sabe quando é Deus nos mínimos detalhes. Sabe o que Moisés falou, Cleito? Moisés disse: não, o Senhor vai, não desse jeito. Nós queremos o Senhor. O Senhor disse: não, eu mando anjo. Ó, a gente gosta de anjo, anjo é legal, muito legal anjo, mas a gente quer o Senhor. O Senhor disse: eu vou. Moisés disse: está faltando alguma coisa. Aí Deus fala assim, ó: eu vou, e a minha presença também vai contigo. Irmão, isso é lindo. Depois você lê Êxodo 33. Porque o que a presença de Deus na vida da pessoa é tudo, irmão. A presença de Deus na vida da pessoa não é pelo muito falar, mas até no bom dia você sente: bom dia, Pai do Senhor, como é que você está? Só o sorriso da pessoa você sente Deus. A intimidade. Hoje eu estava no carro, eu vi um irmão andando de cabeça alta assim mesmo na rua. Eu cutuquei a pastora e disse: pastora, você está sentindo Deus ali? Não tem que ser maluco. Você está sentindo Deus ali? Eu ia parar o carro na terra. Porque, irmão, a presença de Deus é melhor do que qualquer coisa. Moisés estava dizendo: eu não quero ouro, não quero prata, não quero anjo, não quero querubim, não quero serafim, mas eu quero a tua presença. Aí Deus fala assim, ó: se esconde aí na fenda da rocha. Você quer ver minha face? Você já está usado demais. Porque quem mais ora, né, irmão, quer ver mais céu virado. Eu orava há 10 anos atrás de um jeito. Hoje eu oro para ver revelação, para ver anjo. Eu oro para Deus me arrebatar em sentido. Porque quanto você mais vai orando, mais você quer ter experiência com Deus. Eu lembro que eu passava um momento aqui na tenda com os meninos aqui, quando a gente nem tinha construído. A gente ficava aqui, era sexta-feira, e de vez em quando a gente fazia uns vigília aqui. Oh, coisa boa. Era rato passando, gambá passando, e a gente aqui de joelho dobrado aqui mesmo. Tinha um altar de madeira aqui mesmo, a gente ficava olhando. Teve um dia que a gente orou tanto a Deus, que daqui a pouco a lona da tenda fez assim, ó, foi para baixo e voltou. Alguém bradou e disse: pastor, é o pé do anjo que está aí. Eu falei: continua orando, irmão. Mas é coisa gostosa, irmão. Porque quanto mais você ora a Deus, mais você quer se relacionar. Quanto mais você ora, mais você quer se relacionar com Deus. Quando você ora, você faz coisas que aos olhos naturais o homem diz: poxa, maluquice. Você passa óleo na testa, você passa óleo no ouvido, você se lambuza de óleo, você navega, você corre, dança. Porque só quem sabe o que Deus chamou ele para ser e da onde Deus ele tirou, é quanto mais se relaciona com Deus, irmão. Então tem gente que te olha e diz: porque pula, porque grita, porque roda, porque sapateia. É porque sabe a marca que Deus tem com você lá dentro. Uma pessoa que disse assim, certa vez, teve uma irmã que eu fui visitar, né? E quando eu fui visitar, ela veio aqui na igreja, na verdade. A gente era lá no Candolina ainda. Ela disse: pastor, meu marido está para morrer, ele tem uma síndrome. E os médicos já fizeram tudo, pastor. Já fez tudo que foi jeito. Ela olhou para mim e disse: e só resta agora orar. Irmão, quando você fala isso, é a coisa mais absurda que tem. Você sabia, né? Quando você fala só resta orar, é a coisa mais absurda que tem. Porque é agora que vai começar o negócio para valer, irmão. Vai sair um filme em abril aí falando sobre isso. Vocês assistam no cinema. Uma mãe que o filho já
foi morto, dado como morto, mas a mãe, o pastor e a família se reuniu, fez campanha no hospital junto com toda a congregação e milagrosamente o menino ressuscitou. Então orar não é em último caso, orar é a primeira ação para o milagre de Deus acontecer. Agora deixa eu te falar uma coisa, quando for orar, ore com violência. Como assim, pastor? Chutando o cu dentro de casa? Não, irmão, você tem que orar com intimidade. Você já viu aqueles crentes quando vai botar o joelho no chão para orar, a boca no próprio orar, diz: Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nessa noite eu declaro que toda obra contrária contra aquela vida é autoridade, irmão. Obrigado. Esse homem. Você não tem que orar. Você tem que orar com autoridade, irmão. Eu estava falando aqui domingo. Eu tenho uma filha. Vocês também têm. Se seu filho for te pedir um presente, ele dá rodeio para ele falar o que você quer, você vai ter hora que vai se estressar, vai dizer: abre a boca, menino. E deixa eu te falar uma coisa: filho que tem vergonha do pai, o pai sente raiva. Você já viu um filho que prefere pedir as coisas aos outros, mas não prefere pedir ao pai? Entenda, vai pegando aí. É que antes de você ver a primeira vaga do emprego e ligar para algum diretor e se penar, se rastejar para ele, fala primeiro com o pai. É que antes de você pedir conselho a alguém, fala primeiro com o pai. É que antes de você pedir opinião, até mesmo a pastor, fala primeiro com o pai. Eu estou me escaldando hoje aqui. É que antes de você pedir opinião até a diácono, até a levita, fala primeiro com o pai. Antes de ir a qualquer lugar, vá direto ao pai. Irmão, é nessa relação que a gente vai entendendo o que é que a gente tem que fazer. Então o problema da gente é em falar com Deus. É em falar com Deus, irmão. Eu li um texto aqui domingo em Lucas 11:5, que Jesus conta a parábola do amigo importuno que bate meia-noite na casa do rapaz e diz: ó, me dá um pão porque eu tenho que abastecer um amigo. Mas o amigo diz: eu já estou dormindo, já estou com as crianças. Mas aí Jesus diz: ainda que ele não levante para dar, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo. A palavra importunação significa anaideia, e anaideia significa falta de timidez. O maior problema nosso, Ivana, é que quando a gente começa a orar, a gente fica se perguntando: será que Deus quer isso? Será que Deus vai fazer? Me diz uma coisa: você sabe o que seu pai quer antes de você falar a ele? Se tomar o não, já está no lucro. O nosso maior problema é que a gente quer raciocinar na capacidade humana para depois orar. Rapaz, isso é tudo errado. Você tem que entender o que é oração, irmão. Porque ainda que você tente esconder isso de Deus, Deus já conhece tudo, velho. Outra coisa que a gente erra: você quer que o pai perceba como é que você está. Pai e filho aqui. O que você tem? Nada não. Tá tudo bem? Tanto faz. Fale alguma coisa? Não é nada não. Vai ter hora que o pai vai pegar e diz: ou você fala, ou eu lhe ponho de castigo. E o que Deus está me usando para falar para filhos aqui nesta noite é: abre a boca para falar com o pai, porque senão você vai ficar de castigo e depois não vai chorar com o joelho no milho. O pai está dizendo: despeja o que você quer e eu vou falar se é sim ou se é não. Agora mereceu. Ô irmão, eu faço cada oração, eu falo tudo para Deus. Deus, eu quero botar um restaurante, eu quero isso aqui amanhã. Vai ser amanhã, eu não sei, mas eu oro. Se a Bíblia diz que o meu Deus é dono do ouro e da prata, eu vou pedir primeiro a minha mãe. Eu vou falar primeiro com Deus. Se Deus revelar para eu ir até ela, ou Deus revelou, mandou até aqui, me deu seu cartão. Mandou vir aqui, foi Deus. Quer ver? Vamos ver. Abre na Bíblia aí, se Deus confirmar, pronto, foi Deus. Então a gente tem um maior problema. Qual é o problema? De pedir as coisas a Deus, irmão. Ah, pastor, mas eu não sei se é a vontade de Deus. E você só vai saber se é a vontade de Deus como? Orando. Ô, cabeção, você só vai saber se é a vontade de Deus como? Falando com Deus. Você só vai saber se o pastor está retado com você como? Perguntando ao pastor.
Pedir perdão até você, que domingo a gente quase sai na mão aqui. Então, irmão, o maior problema nosso é que a gente está com um problema. Eu já fui assim. Quem me ouve diz amém. No fundo alguém me ouve diz amém. Eu já fui assim, estou com um problema. Só que eu já orei, sem contar o problema, mas orando para exaltar Deus, soberano, majestoso, digno de glória, honra. E o problema aqui dentro, eu, soberano, majestoso, tu és inefável, Deus, derrama a tua glória sobre mim agora. Me diga uma coisa, Cleiton, você que é inteligente, isso é sinceridade? Porque antes de eu querer poder, primeiro eu tenho que descarregar o poder que está operando aqui em mim. Aí fica uma oração. Não, meu irmão, sabe o que Deus quer? É por isso que quando eu falo sinceridade, é isso. É você. Aí a pessoa já está com um problema, está ali, está aflita. Aí passa 1 hora dizendo, soberano, majestoso. 2 horas depois é que vai contar o problema e conta em 2 minutos. O demônio está assim, ó. Rapaz, eu já ia até bloco, mas aqui está tão fácil. Irmão, a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, depois você lê em casa, que os anjos de Deus são como ministros, dispenseiros do reino, que estão a serviço dos santos. Quando você ora dizendo, Deus, envia um anjo para essa situação, tem anjo que está assim nas regiões celestiais, só esperando a sua ordem de comando, mas você fala tanta abobrinha, fala tanto cascalhada, canta tanto corinho de fogo antes de orar de verdade, que o anjo está dizendo, não vai orar não, eu vou voltar lá para a glória. Mas nessa noite tem um povo que já descobriu a senha e vai abrir a boca essa madrugada para dizer, vem dar o que? Quem está gostando do estudo dessa noite, diga glória a Deus. Rapaz, Valdir, você foi na fonte, velho. Você, não, irmão, dá uma salva de palmas para esse irmão, na moral. Esse irmão, você está possuído hoje, velho. Irmão, chato. Irmão, Fala, irmão, fala aí, desabafa esse negócio. Ai, Jesus. Oi. Pode, essa foi top. Era para você virar para ele para gravar, mas agora já foi. Mas gravou no áudio, diga. Tá aqui, né? Isso, é isso mesmo que a gente falou. Oração intercessória é quando a gente se coloca diante de Deus em favor de alguém. É por isso que tem muita mãe que os filhos tudo é do Egito, mas você percebe que tem filho prosperando sendo no Egito, tem filho passando na faculdade sendo do Egito, tem filho casando até com a mulher certa, pegada, tem até crente interessada por ele no Egito, que a mãe está orando pedindo as coisas certas, porque é coluna de oração, é oração intercessória. É por isso que a oração intercessória nunca pode deixar de acontecer na igreja. Isso é favor, irmão. Por exemplo, se um justo já está se apresentando diante de Deus, imagine 2, 3, 4, 5, 6. Lembra o que Abraão vai orar dizendo? Deus chegou e disse, vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, porque o pessoal lá, o pecado já está me subindo as narinas. Abraão se coloca diante de Deus e diz, se tiver 50, não destrói não. Ele diz, tá bom, se tiver 40, a conta vai descendo, irmão. A oração intercessória tem que ser algo insistente, porque tem hora que Deus vai dizer não, mas a sua intensificação, o não de Deus, muitas das vezes, é a véspera do sim. Você pegou isso aqui? Isso. Não pegou isso aqui, irmão? Lembra o texto que eu li no domingo aqui à noite, de Emaús? Jesus ia embora, mas os camaradas constrangeram tanto Jesus, que Jesus disse, eu vou entrar na casa e vou ficar com vocês. Então nem sempre o não que Deus está dando é porque Deus está falando, parou. Mas muitas das vezes a resposta que Deus está dando pode provocar em nós uma vontade de buscar até Ele dar o decreto que está no coração dele. Isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível.
Então, oração intercessória é se colocar na mão de Deus. Aprenda uma coisa: a igreja foi criada no Calvário, quando Jesus estava na cruz, amém? Amém? E ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Só que quando a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, sabe como é que a igreja foi inaugurada? Estavam todos reunidos dentro de uma casa orando, quando de repente um vento impetuoso veio e encheu todos que estavam naquela casa. Então a igreja de Cristo não começou pregando, não começou evangelizando, não começou cantando. Como foi que a igreja começou? Como é que você quer começar as coisas se você nem começou a orar ainda? Então aprende isso aí, irmão. Você tem que orar, você tem que orar. Ó, quando você está orando, você não deve fugir da realidade. Por exemplo, você está orando, você tem que expressar para Deus. Ó, a oração sua não pode ser maquiada. Se você está naquele dia com o seu espírito só querendo exaltar a Deus, mas exalte mesmo, como a terra, como a grama, exalte, se embole no chão. Mas se naquele dia você está aflito, carregado, e você quer enfeitar a oração, não vá não, não faça isso não, porque Deus despreza um coração maquiado, mas um coração puro, sincero e quebrantado na presença dele, alcança o coração de Deus, alcança. Se naquele dia você estiver desesperado, quiser rasgar mesmo, estiver no monte, estiver no quarto, irmão, você tem que ter, a oração ela tem que ser com violência, porque a nossa luta não é na carne aqui, não é na esfera terrestre não, a nossa luta é nas regiões celestiais. É por isso que a Bíblia vai dizer que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Você começa a orar, só para você sair desse ambiente aqui de problemas, de tribulações, demora muito tempo. Ah, pastor, mas tem pessoas que com alguns minutos já chegam numa intimidade com Deus. Se ela chega, é porque ela já tem uma intimidade com Deus faz muito tempo. Mas se você está de ressaca espiritual, toma água. Ah, não, você está difícil de entender hoje aqui, viu, irmão? Tá, viu? Não entenda a ressaca só como algo de cachaça não, tá bom? Ressaca pode ser ressaca de mar, pode ser ressaca muscular, quem malha muito vai ter ressaca nos músculos. Mas muitas das vezes a ressaca é provocada pelo excesso que tivemos na noite passada ou no dia anterior. Não temos uma vida de relacionamento com Deus. Quando vamos começar a orar, dá preguiça, dá cansaço, você começa a bocejar. Tudo isso são setas na sua oração, são barreiras na sua oração, são bronzes na sua oração. Mas o apóstolo Paulo vai nos dar um conselho claramente em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Pergunta para mim, pastor, o que é orar sem cessar? Fala, o que é orar sem cessar? É orar sem desanimar. Vai ter hora que sua mente vai dizer assim, para, você vai dizer, mas eu não vou parar. O corpo vai dizer, para, mas eu não vou parar, porque eu vou orar sem cessar. Eu vou continuar orando. Você vai quebrar o primeiro efeito, vai quebrar o segundo efeito, até entrar no efeito do céu para a sua vida. Vai ter momentos que as opressões, os problemas vão querer curvar você, vão querer calar você, vão querer travar você, vão querer desanimar você. Mas o conselho que eu estou te dando nessa noite é: ore sem desanimar. E o que é orar sem desanimar? Vai ter dias que você vai orar e você acabou de orar, você recebe a resposta. Tá pior quando você não estava orando, mas o que é que você vai fazer? Eu vou orar sem desanimar. Aí você acaba de orar, quando você pergunta como é que está a notícia, alguém vai dizer para você, não melhorou nada, está pior do que antes você orava. O que é que você vai fazer? Eu vou orar sem cessar, porque antes de alguma resposta ser decretada aqui embaixo, a última vem de lá de cima. Alguém entende isso? Abre por favor em Efésios capítulo 6, verso 18. Então você tem que orar sem cessar. Orar sem cessar. Já estamos finalizando. Ô irmão, falei, está finalizando, a senhora deu glória? Misericórdia. Ah, sim, mas me diz, o inimigo queria frustrar a gente aqui hoje. Foi, não, irmão, acabou de... Vou acabar lá, glória. Não sei, terra, eu tô brincando. Velho, teve até a participação de Valdir boa hoje. Efésios 6, 18.
Efésios 6,18. Vamos ler todos em alto e bom som no 3. 1, 2, 3. Não, vamos orar de novo no 3. 1, 2, 3, vai. Pronto. Então, de todo estudo de oração, você precisa entender só isso aqui. Algumas verdades sobre a oração. Primeiro, não desanime. Segundo, não tenha vergonha de falar com Deus. Terceiro, o céu, o reino dos céus é tomado à força. Então não ache que é tomado com leveza. Você vai ter que insistir. Você vai ter que mergulhar seu cérebro. Você vai ter que dizer para seu coração: vamos ficar aqui mais um pouquinho. Quarto, virão distrações para você parar de orar. Mas o que é que você vai fazer? Vou orar sem cessar. Vou orar sem cessar. Então, oração é contínua. E tem gente que só ora para Deus em fases da vida, em momentos da vida. E se tem uma coisa que irrita a Deus, é um tipo de atitude como essa. Me diz uma coisa: meu celular é o 799-9020. Se você me ligar hoje e dizer: pastor, me dá R$5, eu vou te dar. Se você me ligar amanhã e falar: pastor, me dá R$5, eu vou te dar. Se você me ligar depois de amanhã e falar: pastor, me dá R$5, eu vou te dar. Mas só estou deixando 5, hein? 5 ainda tem condições, vou te dar. Isso, vou até botar na caixa. Vou te dar. Só que quando você começar a me ligar quarta, quinta vez, toda hora que eu olhar para o celular, eu vou imaginar que você está me ligando para... A escola do reino, vocês estão ficando muito inteligentes aqui. Eu vou entender claramente que você, toda vez que liga para mim, isso é para quê? E a gente tem um problema muito grande, é? A gente pede no atacado, mas agradece no varejo. Até quando a gente recebe, a gente faz errado. A gente pede no atacado e na hora do culto de ação de graça é 1 guaraná e 5 coxinhas. E ainda tem gente que faz errado. E isso é que mata mais a pessoa que intercedeu e até pelo próprio Deus, porque Deus é um Deus de honra. E no princípio do reino de Deus há um princípio de honra. Como assim, pastor? Você lembra quando Jesus disse assim: olha, aquele que falar do Pai será perdoado, aquele que falar do Filho será perdoado, mas aquele que falar do Espírito não será perdoado. Você entende que no reino dos céus tem uma questão de honra, é um protegendo o outro. O Filho fala do Pai, o Pai testifica do Filho e o Filho testifica do Espírito. Então é uma cultura de honra. Aí você tem um irmão que orou pela sua vida, que intercedeu por você, que conversou com você no Zap, que atendeu você nas madrugadas, que era o único até que falava com você na igreja. Quando você conquista a vitória, pronto, obrigado, valeu. Você já reparou aquelas pessoas que dizem: irmão, esteja orando aí pelaquela vitória que vai chegar na minha vida, ore. Pô, Eric, você está na revelação, rapaz, você está enxergando, viu, velho? Em nome de Jesus, eu vou cuspir aí, viu? Está magoado, né, irmão? Você está magoado com alguma coisa. Meu irmão, isso é cultura de honra. Isso é cultura de honra. O reino dos céus é feito de honra. Então honre seus pais na fé, seus irmãos espirituais, aqueles que foram para a guerra com você, foram para a alegria com você, foram para a tristeza com você. Nem sempre estarão em todas as guerras, nem sempre estarão em todas as vitórias, mas só em estar em algum momento da sua história, já participa da sua história e merecem ser honrados. Então, oração a Deus não é pela importunação, mas é pela sua falta de timidez. O que o pai mais gosta no filho é saber